enfermeiros decidiram suspender a greve e terão amanhã uma nova reunião com o governo. Foi quase uma semana de suspensão e, claro, com reflexo aí nas unidades de saúde. Veja agora. Olha, Fred, temos então uma definição a respeito de como fica a situação dos enfermeiros, na verdade dos profissionais de enfermagem, já que a gente não está falando apenas dos enfermeiros, entram técnicos auxiliares e também parteiras nessa dinâmica de receber um piso salarial, uma definição que foi feita por lei ainda no ano passado, e agora existiu uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do pagamento desse piso. Entra aí vários fatores em relação a essa situação, como, por exemplo, a capacidade de pagamento de estados e municípios, a quantidade de horas trabalhadas que vão ficar definidas para o pagamento desse piso. Entra também a questão das empresas particulares, se não vai haver aí, por exemplo, uma demissão em massa por conta do aumento do custo, à medida que se tem estabelecido um piso para todas as regiões do país, que tem situações diferentes e particularidades. São muitos os elementos que precisam ser analisados e é por isso que a gente tem, então, a discussão dentro do Supremo Tribunal Federal, que votou sim, que seja pago um piso para o pessoal da enfermagem, mas com todas essas dinâmicas sendo levadas em conta, e não se chegou a um consenso em relação a isso, e é por isso que essa definição, ou uma definição mais única e protocolada de fato, fica para o segundo semestre, em um segundo momento de possíveis discussões lá no Supremo Tribunal Federal. A categoria se viu, então, naquela situação de o que a gente faz agora. A gente continua a greve, para com a greve, fica no movimento tartaruga, a gente continua a trabalhar normal, mas aí a gente não faz pressão para ter o piso salarial. E foi essa discussão que aconteceu nessa segunda-feira. A gente acompanhou momentos dessa discussão, houve inclusive um momento ali de estremecimento, um homem chegou a ser detido ali na esplanada dos ministérios, onde a gente também mostrou que houve o uso por parte da Polícia Militar de spray de pimenta. Quero dizer, inclusive, viu, Fred, que essa situação em relação ao uso do spray de pimenta, a pedido do Ministério Público aqui do Distrito Federal, vai passar por uma investigação por parte da Corregedoria da Polícia Militar para saber se houve algum tipo de abuso, se houve um estremecimento, um uso de força desproporcional ali naquele momento. Então, isso também é uma questão que vai ser levada em conta e que a gente deve trazer informações futuras a respeito disso. Mas fato é que eu posso dizer para quem mora no Distrito Federal que até então, a partir de agora, o funcionamento dentro das unidades públicas de saúde voltam ao normal e a categoria entra no que a gente chama de estado de greve. Significa dizer que eles podem voltar ao momento grevista a qualquer momento, à medida de que negociações paralelas forem acontecendo e que a categoria achar estratégico fazer uma nova paralisação. E o que a categoria vai tentar fazer ao longo desse caminho? Negociações dentro do Ministério da Saúde, por exemplo, e agora fazendo força para que haja a presença do presidente Lula ou, de repente, do ministro-chefe da Casa Civil, para que se chegue, por exemplo, a uma regulamentação da lei ou a um direcionamento por parte do governo federal em relação ao que vai acontecer com a lei antes de que haja uma definição do STF no segundo semestre. A gente vai continuar acompanhando toda essa situação dos profissionais de enfermagem e também novos avisos de paralisação ou de greve para avisar e passar o recado aqui no Balanço Geral. Mas, por enquanto, a vida continua normal nas unidades de saúde, com inclusive o restabelecimento de calendário de vacinação, curativos, cirurgias eletivas, e, enfim, tudo que a rede pública abrange e atende aí, viu, Fred? Cara, tomara que eles sejam atendidos aí o mais rápido possível, eles merecem, né?